E isso me deu muito... Como o CACD é um concurso fora da curva, literalmente, exige muito de você, uma compreensão de muitas disciplinas, e não só em quantidade, mas num nível de profundidade gigante. Eu acabo com muita facilidade falando de vários assuntos. Porque imagine que são 12 disciplinas. Sim. Então você percorre por inglês, por francês, por espanhol, por português. Aí dentro de português vem toda uma gama de literatura que você precisa dominar. Aí vem geografia, economia, que é uma disciplina, acaba se fatiando em várias, porque é microeconomia, macroeconomia, economia internacional e economia brasileira. É quase uma graduação de economia que exigem do candidato do CACDista. Aí vem direito internacional, direito interno, que eu lembre, acho que só política internacional e talvez outra agora, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que toda essa gama de informações me deu muito alicerce para eu responder algumas questões. Outras não, outras foi aprendizado de vida, que é o que eu sempre falo quando eu estou dando palestra, que a educação, as pessoas têm uma necessidade hoje de aprender para passar, e isso é válido. Mas o conhecimento, se a gente aprende para a vida, ele se torna muito mais palatável. Mais sólido, né? Mais sólido. E foi isso que aconteceu quando me fizeram a pergunta do Canal do Panamá. Foi uma situação que aconteceu na minha vida horrível. Eu perdi um voo que eu só ia ter daqui a 5 dias. Nesse voo, eu não só perdi o voo, eu perdi meu blazer, eu perdi meu óculos, eu perdi dinheiro. Eu estava lisa no Panamá, eu não tinha dinheiro para dormir no Panamá. Uma loucura. Mas eu disse, eu não tenho o que fazer, eu vou ler. Eu vou me estressar, já perdi, já tô lascada mesmo, já chorei, pronto, eu vou ler aqui esse canal desse Panamá aqui, e comecei a ler. Eu não sabia que isso ia me resultar R$300 mil. Nossa senhora, você vê, né? Não, eu comentei com ela, falei, essa pergunta pra mim, quando fizer a pergunta, eu falei, agora ela vai ter que gastar ajuda, vai ter que gastar alguma coisa ali. Aí ela falou, é o francês. Não, sabe? Não. Eu fiquei impressionado. Eu falei, eu acho que, e aquela pergunta acho que era tão difícil que eu acho que até pra você pedisse ajuda pra alguém consultar, procurar aquilo ali pra você, ia ser difícil a pessoa talvez conseguir achar a informação precisa ali. Ali né? a única ajuda que eu pediria seria ligar. Porque A ligação. A pessoa, ela procuraria no Google. Só isso. Eu tinha estratégia, desculpa, de usar só a ligação na última pergunta. Sério? Eu tinha isso dentro de mim o tempo todo. E eu sabia que eu não ia mexer eu não ia mexer, eu ia até o fim. E eu fui também entendendo a dinâmica do jogo, a forma como o próprio Luciano conduzia o jogo. Por exemplo, vamos lá, eu sabia essa do Canal do Panamá. Aí ele tentava fazer Você tem certeza? Eu digo, tenho certeza. Mas quando eu estava inclinada em alguma dúvida, como eu fiquei inclinada na quantidade de colunas da tabela periódica, mas mesmo assim eu voltei na minha memória, puxei a memória, como a gente diz lá em Pernambuco. Essa pergunta aí eu fiquei com medo. Aí são 7 linhas, 18 colunas. 7 linhas, eu fiquei, né? 7 linhas, 18 colunas. Eu confirmei isso no meu juiz. E aí ele ficou, ok, vamos lá, vamos seguir. Quando eu vi que eles vão seguir, veja, eu tinha opções de ajuda. Então, ele poderia em outros jogos, porque eu comecei a interpretar também a conduta dele como apresentador, né, naquela dinâmica. Ele poderia chegar e dizer, tem certeza que é essa? Pressão, né? Não acha melhor pedir uma ajuda, porque no fundo, ele torce por todo mundo. Sim. Entendeu? E assim, quando ele viu que eu cravei certo e que estava dentro de um arcabouço de estudo meu, que eu fiz 7 linhas, 18 colunas, eu raciocinei, ele não ficou questionando. Ele, vamos seguindo. Cravou a resposta logo e foi. Então, assim, eu fui entendendo também essas sutilezas, são filigramas que eu fui aprendendo no decorrer, ao longo de toda a temporada, como ele conduzia com os participantes. Porque eu lembro que teve uma participante de Brasília, o nome dela é Luana, se ela estiver me ouvindo, beijo, é minha amiga hoje, e ela era uma pergunta, quem proclamou a República? E tinha lá, era as patentes, né? Era um coronel, era um senador, era um marechal, era um vereador. E aquela pergunta, claramente ali, para mim, não era nunca o marechal.
Não era nunca o Marechal. Eu sabia. Era o José do Patrocínio, o vereador. Mas, assim, de cara, eu sabia, assim, que, mesmo se eu não soubesse que era um vereador, estava muito claro, assim, piscando, um pisca-alerta, que não podia ser o Marechal. Tinha alguma coisa errada. E, assim, ela tinha 3 opções de ajuda. Se eu não me engano, era 3 ou era 2. Ela poderia ter acessado a ajuda. E ela foi, assim, sem titubear, um Marechal. Na mesma hora ele fez. Tem alguma coisa errada nessa pergunta. Ele falou isso? Foi. Ele falou? Foi. Tem alguma coisa errada. Você tem certeza? Tenho, absoluta. Aí ele fez, não acha melhor pedir uma ajuda? Uma coisa assim. Não, é isso mesmo. E aí ela foi e perdeu. E ela estava indo bem no jogo. Então, assim, são filigramas, sabe? Porque ele torce, no fundo, ele torce para todo mundo. E, assim, era uma pergunta que estava muito claro que era uma casca de banana. Assim como eu cheguei na pergunta de R$1 milhão, estava tão óbvio, tão claro que era camisa 10, que eu fiquei com medo. E era natural que eu ficasse com medo, porque eu não sou expert. Aliás, eu não sou nada em esporte. Então, aquela pergunta para mim, para muitos, foi muito fácil. Mas para mim, que não tenho conhecimento do universo de esporte, de futebol, e que não gosto muito de acompanhar, eu só sei que o Brasil é penta e está correndo atrás do Hexa. Mas você não me perguntar quem é o técnico, quem é o centroavante do não sei o que, não sei. Não sei nem qual é o número da camisa do Neymar, pra você ter ideia. Se caísse essa pergunta, eu estava ferrada. Porque ajuda, né? Eu ia pedir ajuda também. Então, assim, mas tudo que é muito óbvio, também a gente fica muito desconfiada. Então, eu tentei, assim, fazer o meu jogo de acordo com as informações que eu tinha ao longo da vida, de conhecimento, e de responder com clareza, tentando focar mais no meu jogo e deixar um pouco a plateia de lado. Aí vem a questão de concentração e sabendo usar as ajudas. Porque é como ele falou, tem perguntas que não dá para usar ajuda. Não dá de jeito maneira. Você vai acabar gastando à toa, né? Porque assim, dependendo do formato da pergunta, eu agora não consigo elaborar algumas, não dá para, por exemplo, não dá para você ligar para perguntar. Porque não tem condição. Você olha, vê que não dá para você ligar. Se você ligar, você vai perder tempo. Então, você tem que saber usar realmente as ajudas. E eu fui jogando, né? E fui avançando no jogo. E eu chego na pergunta de R$500 mil com 3 ajudas. Isso nunca aconteceu na história do programa. Você não tinha pedido nada? Nada. E aí é quando eu digo, não, eu vou começar a pedir, porque eu já estou nervosa. Já começa realmente o nervosismo vir, porque era um jogo de risco ali já. Como eu não tinha colocado o Porto Seguro em nenhuma das alternativas do meu jogo, porque eu sabia, respondia e ia. Então eu tinha que colocar na pergunta de R$500 mil. Se eu não, e aí eu coloco o Porto Seguro na pergunta de R$500 mil, mas eu tenho que acertar a pergunta de R$500 mil para eu garantir os R$500 mil. Então, se eu não garantisse, eu perderia. Então, assim, era muito óbvio para mim, que foi a pergunta do padre, do quem celebrou a primeira missa no Brasil, né, que foi o Frei Henrique Coimbra, e eu tenho 99,9% de certeza, é o Frei Henrique de Coimbra, mas eu estou com medo, porque está valendo R$500 mil, e eu tenho ajudas. Então, nesse momento, eu acho que o certo é eu pedir um meio a meio aqui, para eu ir muito tranquila para a pergunta de R$1 milhão. Porque mesmo eu nessa margem de certeza, dessa convicção, sempre tem um 0,01, né? E aí eu disse, imagina, eu perco aqui, volto para casa com R$5 mil. Sabendo que você tinha uma porrada de recursos. Eu disse, não vamos meio a meio aqui, que a gente fica mais claro aqui as coisas. Aí quando deu meio a meio, eu disse, o Frei Henrique de Coimbra, Luciana. Não acredito, eu disse a você era para ter jogado. Eu disse, não, mas não... Chegamos na pergunta de R$1 milhão, isso é o que importa.